Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje sobre o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Acompanhando aqui tem algumas trovoadas. Vamos ver o que vai dar. Êxodo rural. O êxodo rural, primeiro eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever, financiar o canal, chave Pix na descrição. Êxodo rural no Brasil, o que foi isso? O êxodo rural foi um movimento de migração dos interiores do Brasil para os grandes centros. Só para deixar claro aqui uma coisa. Por que uma pessoa migra? Vou começar por aí. Desde a história, desde lá do começo da história da humanidade, o movimento de migração, ou nomadismo, por exemplo, como a gente vê na aula de história, esse movimento de sair de uma cidade e habitar outra é algo muito comum, é algo muito rotineiro, se você considerar toda a história da humanidade. Tá? Até hoje tem nômades no mundo, né? No Brasil, o que acontece? Lá no começo do século XX, até meados do século XX, os grandes centros do país eram pouco habitados. Eram cidades litorâneas muito grandes, grande extensão territorial, porém pouco habitadas. Tá? Com o presidente Getúlio Vargas, principalmente com Getúlio Vargas, acontece no Brasil o processo de industrialização. Lá no início do século XX, 30, até passando pelo século década de 20, década de 30, década de 40, o Brasil então passa por um processo que é sair da indústria dos commodities, da monocultura e sobretudo do café, e adentrar pouco a pouco a indústria. Lembrando também que os interiores do Brasil tinham, como é que eu vou falar, a forma de agricultura, sobretudo a agricultura familiar, toda a forma de agricultura, era uma agricultura muito rústica e muito precária. Né? Procurando melhores condições de vida, pessoas saíram do interior do Brasil e foram para os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, vários lugares do país, procurando melhores condições de vida. Então, entre as décadas pós-Vargas até a década de 70, entre 1940 até 1970, então 1940 até 1970, essa população que saiu dos interiores e começou a habitar cidades, então as cidades começam a ter um inchaço muito grande, esses grandes centros começam a ter um inchaço muito grande, a população imediatamente cresceu e, lógico, grandes problemas sociais começaram a ser evidentes ali. Tá? Então, uma dessas características do êxodo, chamado que foi o êxodo rural, foi primeiro a procura por melhores condições de emprego, ofertas de trabalho, indústria que começava a dar seus primeiros passos, os barões da indústria começavam a aparecer e a procura por as condições de trabalho no Brasil, que eram trabalhos completamente precarizados e muito algo como como é que eu vou falar, formas pré-capitalistas. Tá? Então, o êxodo rural se deve por isso, por procurar melhores condições de vida e de trabalho. Tá certo? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de terça-feira. Lembrando que agora os vídeos de quarta são lives, estamos fazendo lives nesse mês de fevereiro. Eu estou fazendo live sobre os grandes discos da seguinte forma. Primeira quarta-feira, disco de 73. Segunda quarta-feira,
Segunda semana, disco de 83, depois 93 e discos de 2003. Então, tudo que foi sucesso da música nesses últimos 50 anos, nós vamos falar 40, 50 anos, nós vamos falar aqui nesse canal. Tá? Discos de Elis Regina, discos de Luiz Gonzaga, disco de Raul Seixas, Barão Vermelho, uma galera bacana, né? É isso, muito obrigado por assistir esse meu vídeo. Ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Fui.